As pessoas se extasiam ao pensar no Jeová corpóreo, embora tenham apenas uma centelha de amor nos corações. Contudo, Deus é amor, e sem amor, isto é, Deus, a imortalidade não pode aparecer. Os mortais tentam crer na verdade, sem compreendi-la. No entanto, Deus é verdade. Os mortais sustentam que a morte é inevitável, mas o princípio eterno do homem é a vida sempre presente. Os mortais creem no Deus pessoal finito, enquanto Deus é amor infinito, que só pode ser ilimitado. Estas vãs nossas teorias estão baseadas em premissas finitas, que não podem penetrar além da matéria. Um conceito pessoal sobre Deus e sobre as capacidades do homem forçosamente limita a fé e impede a compreensão espiritual. Divide a fé e a compreensão entre a matéria e o espírito, entre o finito e o infinito, e desse modo desvia-se do princípio curativo divino e inteligente, para um medicamento inanimado. Teorias feitas pelos homens à origem espiritual de Jesus e sua demonstração do princípio divino dotaram-no abundantemente e conferiram-lhe o direito à filiação na ciência. Ele era o filho de uma virgem. O termo Cristo Jesus, ou Jesus, o Cristo, para dar a tradução completa e correta do grego, pode ser interpretado como Jesus, o ungido, Jesus, o coroado de Deus, ou o homem divinamente real, como dele está dito no primeiro capítulo de Hebreus. O único ungido, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Concorda com isso o outro trecho do mesmo capítulo, que se refere ao Filho como o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser da mente infinita. É digno de nota que as palavras expressão exata da versão corrente significam, no testamento grego, caráter. Ao usar esse termo em seu significado mais elevado, podemos presumir que o autor dessa notável epístola considerava Cristo como o Filho de Deus, o reflexo régio do infinito, e o motivo dado para a exaltação de Jesus, o Filho de Maria, era ele haver amado a justiça e odiado a iniquidade. Esse trecho torna-se ainda mais claro na tradução do finado George R. Lewis, D.D., sendo ele um resplendor da sua glória, e uma imagem do seu ser. Jesus de Nazaré foi o homem mais científico que já palmilhou a terra. Ele penetrava por baixo da superfície imaterial das coisas e encontrava a causa espiritual. Para se acomodar às ideias imaturas acerca do poder espiritual, pois mesmo seus próprios discípulos só possuíam espiritualidade em grau limitado, Jesus chamou de carne e ossos o corpo que, pelo poder espiritual, ele fizera ressuscitar do túmulo. Para mostrar que sua própria Jesus, o cientista, substância era espírito e que o corpo não se havia tornado mais perfeito por causa da morte, nem menos material até a ascensão, sua exaltação espiritual seguinte, Jesus esperou até que o sentido mortal ou carnal tivesse abandonado a crença de substância matéria e que o sentido espiritual houvesse extinguido todos os anseios terrenos. Desse modo, encontrou o ego eterno e provou que o Pai e ele eram inseparáveis, como Deus e seu reflexo, ou o homem espiritual. Nosso mestre conseguiu a solução do ser, ao demonstrar a existência de uma mente única que não tem outra que se lhe iguale. Os judeus, que procuraram matar esse homem de Deus, mostraram claramente que suas opiniões materiais eram a causa de seus atos perversos. Quando Jesus falou em reproduzir seu corpo, sabendo, como sabia, que a mente era a construtora, e disse: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Eles pensaram que Jesus se referia ao templo material deles, e não ao corpo dele. Para tais materialistas, o homem real parecia um espectro, invisível e estranho, e o corpo que puseram no sepulcro parecia substância. Esse materialismo perdeu de vista o verdadeiro Jesus. Mas a fiel Maria o viu, e para ela Jesus representava mais do que nunca a verdadeira ideia de vida e de substância. Ressurreição do corpo por causa da crença material e pecaminosa dos mortais, o Jesus espiritual era imperceptível a eles. Quanto mais alto sua demonstração da ciência divina levava o problema do ser, e quanto mais claro ele proclamava as exigências do seu princípio divino, a verdade e o amor, tanto mais odioso ele se tornava aos pecadores e àqueles que, fiando-se em doutrinas e em leis materiais para salvá-los do pecado e da doença, se submetiam à morte como se esta estivesse em suposto acordo com a inevitável lei da vida. Jesus provou por sua oposição dos materialistas, que eles estavam errados, e disse: todo o que vive e crê em mim, não morrerá.
As palavras de nosso mestre, eu e o Pai somos um, separavam-no da teologia escolástica dos rabinos. Sua melhor compreensão de Deus era uma censura para eles. Conhecia só uma mente e não pretendia ter qualquer outra. Sabia que o ego é mente em vez de corpo, e que a matéria, o pecado e o mal não são mente, e sua compreensão dessa ciência divina lhe atraiu os anátemas de sua época. Teologia hebraica. As opiniões contrárias e errôneas dos homens lhes ocultavam da percepção a filiação do Cristo com Deus. Não podiam perceber a existência espiritual do Cristo. Suas mentes carnais eram inimigas dessa existência espiritual. Seus pensamentos estavam cheios do erro mortal, em vez de cheios da ideia espiritual de Deus, que Cristo Jesus apresentava. Devido ao pecado que obscurece o sentido espiritual da verdade, perdemos de vista a semelhança de Deus, e essa semelhança só se torna real para nós, quando subjugamos o pecado e provamos a herança do homem, a liberdade dos filhos de Deus. A verdadeira filiação, a origem e a compreensão espirituais de Jesus habilitaram-no a demonstrar os fatos do ser, a provar de modo irrefutável como a verdade espiritual destrói o erro material, cura a doença e vence a morte. A concepção divina de Jesus apontou essa verdade, e representou uma exemplificação da criação. A história de Jesus mostra que ele foi mais espiritual do que todas as outras personalidades terrenas. Concepção imaculada revestido em parte de uma forma humana, isto é, como parecia à vista mortal, concebido por mãe humana, Jesus era um mediador entre o espírito e a carne, entre a verdade e o erro. Explicando e demonstrando o caminho da ciência divina, ele se tornou o caminho da salvação para todos os que lhe aceitavam a palavra. Dele os mortais podem aprender como escapar do mal. Como o homem real está ligado pela ciência ao seu Criador, os mortais só precisam volver-se do pecado e perder de vista o eu mortal para acharem o Cristo, o homem real e sua relação com Deus, e para reconhecerem a filiação divina. O Cristo, a verdade, foi demonstrado por meio de Jesus, para provar o poder do Espírito sobre a carne, para mostrar que a verdade se manifesta por seus efeitos sobre a mente e o corpo humanos, curando a doença e destruindo o pecado. Jesus como mediador. Jesus representava o Cristo, a verdadeira ideia de Deus. Daí a luta entre essa ideia espiritual e a religião perfunctória, entre a clara visão espiritual e a cegueira da crença popular, que levou à conclusão de que a ideia espiritual podia ser morta, crucificando-se a carne. A ideia Cristo, ou homem Cristo, elevou-se mais alto aos olhos humanos por causa da crucificação e provou com isso que a verdade é senhora da morte. O Cristo apresenta o homem indestrutível, a quem o Espírito cria, constitui e governa. O Cristo revela aquela fusão com Deus, seu princípio divino, que dá ao homem domínio sobre toda a terra. Governo espiritual. A ideia espiritual de Deus, apresentada por Jesus, foi açoitada na sua pessoa, e o princípio dessa ideia foi rejeitado. Foi considerado criminoso justamente o homem que podia provar o divino poder de Deus, curando os doentes, expulsando os males, espiritualizando as crenças materialistas e ressuscitando os mortos, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, satisfeitos na carne, firmados na base da matéria, cegos às possibilidades do espírito e de sua verdade correlativa. Mortos no pecado, Jesus proferiu coisas que haviam estado ocultas desde a criação do mundo, desde que o saber material usurpara o trono do divino princípio criador, insistira no poder da matéria, na força da falsidade, na insignificância do espírito, e proclamara um Deus antropomorfo. Todo aquele que, nesta época, melhor pautar sua vida pela de Jesus e melhor declarar o poder da ciência cristã, beberá do cálice de seu mestre. A resistência à verdade lhe acompanhará aos passos como um fantasma, e ele incorrerá no ódio dos pecadores, até que a sabedoria seja justificada por suas obras. Estas bênçãos sagradas pousam sobre os seguidores de Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Eis que estou convosco todos os dias, querendo dizer, não só em todos os tempos, mas de todas as maneiras e em todas as circunstâncias. O cálice de Jesus. A individualidade do homem não é menos tangível por ser espiritual e por não estar sua vida à mercê da matéria. A compreensão de sua individualidade espiritual torna o homem mais real, mais formidável na verdade, e o habilita a vencer o pecado, a moléstia e a morte.
Nosso Senhor e Mestre apresentou-se a seus discípulos depois de sua ressurreição do sepulcro, como aquele mesmo Jesus a quem haviam amado antes da tragédia do Calvário. Ao materialista Tomé, que procurava o Salvador ideal na matéria em vez de no espírito, e que esperava encontrar no testemunho dos sentidos materiais e no corpo, mais do que na alma, um penhor da imortalidade, a ele Jesus forneceu a prova de que não estava modificado pela crucificação. Para esse tacanho e incrédulo discípulo, Jesus continuava sendo uma realidade carnal, enquanto o Mestre continuasse um habitante da terra. Nada, a não ser uma exibição de matéria, poderia tornar cepticismo material real a existência para Tomé. Acreditar na matéria não era tarefa difícil para ele, mas conceber a substancialidade do espírito, saber que nada pode apagar a mente e a imortalidade, nas quais reina o espírito, era-lhe mais difícil. Os sentidos corpóreos definem as moléstias como realidades. As Escrituras, porém, declaram que Deus fez tudo, embora os sentidos corpóreos digam que a matéria causa moléstia e que a mente divina não pode ou não quer curá-la. Os sentidos materiais dão origem a tudo o que é material, inverídico, egoísta, ou vil, e sustentam tudo isso. Tentam pôr a alma na terra, a vida no limbo, e querem condenar todas as coisas à decomposição. Precisamos reduzir a silêncio essa mentira do sentido material, mediante a verdade do sentido espiritual. Precisamos fazer cessar o erro que trouxe a crença de pecado e de morte e que quer apagar o senso puro de onipotência. A que os sentidos dão origem acaso o homem doente é mais pecador do que todos os outros homens? Não. Mas na medida em que for discordante, não será a imagem de Deus. Cansados de suas crenças materiais, das quais provém tanto sofrimento, os doentes vão se tornando mais espirituais, à medida que o erro, ou seja, a crença de que a vida esteja na matéria, cede à realidade da vida espiritual. A doença como discórdia a ciência da mente nega o erro de que haja sensação na matéria, e efetua a cura por meio da verdade. A ciência médica trata a moléstia como se esta fosse real, portanto, justificada, e tenta curá-la com a matéria. Se a moléstia é justificada, errado é curá-la. Os métodos materiais são temporários, e inadequados para elevar a humanidade. O governador não está sujeito aos governados. Na ciência, o homem é governado por Deus, o princípio divino, assim como os números são regidos e comprovados por suas leis. A inteligência não se origina nos números, mas se manifesta por meio deles. O corpo não encerra a alma, mas manifesta a mortalidade, um conceito errôneo de alma. A ilusão de haver vida na matéria não tem afinidade com a vida superna. A ciência descreve a moléstia como sendo erro, como matéria contra a mente, e o reverso do erro como que favorecendo os fatos relativos à saúde. Calcular nossa perspectiva de vida, baseando-nos na matéria, seria infringir a lei espiritual e desorientar a esperança humana. Ter fé no princípio divino da saúde e compreender Deus espiritualmente, sustenta o homem em todas as circunstâncias, ao passo que o apelo inferior à fé geral em meios materiais, comumente chamados natureza, tem que ceder à onipotência do Espírito infinito. Introspecção não científica através dos ciclos infinitos da existência eterna, o espírito e a matéria não se unem nem no homem nem no universo. As diversas doutrinas e teorias que pressupõem existirem vida e inteligência na matéria, não são mais que mitologias antigas e modernas. O mistério, o milagre, o pecado e a morte desaparecerão, quando for bem compreendido que a mente divina controla o homem e o homem não tem outra mente senão Deus. Deus, a mente única à ciência divina, ensinada na linguagem original da Bíblia, veio por inspiração e necessita de inspiração para ser compreendida. Daí a má compreensão quanto ao significado espiritual da Bíblia e, em certos casos, a interpretação errada da palavra, por escreventes não inspirados, os quais só escreveram o que um mestre inspirado havia dito. Uma palavra mal colocada altera o sentido e expõe inexatamente a ciência das Escrituras, como, por exemplo, citar o amor como simples atributo de Deus. Mas podemos, pelo uso especial e apropriado de maiúsculas, falar do amor, exprimindo com isso o que o discípulo amado exprimiu numa de suas mal interpretadas as Escrituras, epístolas, quando disse: Deus é amor. Do mesmo modo podemos falar da verdade e da vida, pois Cristo declarou claramente: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida.
As metáforas são abundantes na Bíblia, e os nomes a miúde exprimem ideias espirituais. Os mais eminentes teólogos da Europa e da América concordam em que as Escrituras têm um significado a um só tempo espiritual e literal. No dicionário da Bíblia, de Smith, lê-se: a interpretação espiritual das Escrituras deve assentar no literal, assim como no moral. E no artigo erudito sobre Noé, na mesma obra, o bem conhecido texto de Gênesis 6:3, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Tem a seguinte versão tirada do original hebraico: e Jeová disse: meu espírito não reinará ou não será humilhado para sempre nos homens, visto serem ou, em seu erro serem apenas carne. Aqui, o texto original expõe claramente o fato espiritual concernente ao ser, isto é, a existência eterna e harmoniosa do homem como imagem, ideia, em vez de como matéria, por mais transcendental que tal pensamento pareça, e assegura não dever esse fato ser humilhado para sempre pela crença de que o homem seja carne e matéria, pois, de acordo com esse erro, o homem é mortal. Significado interior. A única interpretação importante das Escrituras é a espiritual. Por exemplo, o texto, em minha carne verei a Deus, dá uma ideia profunda do poder divino para curar os males da carne, e anima os mortais a terem esperança naquele que sara todas as nossas enfermidades. Ao passo que esse trecho é citado continuamente como se já tivesse tensionado dizer que, mesmo que a moléstia e os vermes lhe destruíssem o corpo, ainda assim, nos derradeiros dias estaria em perfeição celestial perante Jó, acerca da ressurreição. Elohim, ainda envolto na carne material, interpretação que é justamente o oposto da verdadeira, como se pôde verificar estudando o livro de Jó. Como Paulo diz, na sua primeira epístola aos Coríntios, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O legislador hebreu, pesado de língua, tinha pouca esperança de que o povo compreendesse aquilo que a ele seria revelado. Quando, induzido pela sabedoria, Moisés lançou sua vara ao chão e a viu transformar-se em cobra, fugiu dela. Mas a sabedoria ordenou-lhe que voltasse e pegasse a cobra, e então o medo de Moisés desapareceu. Nesse incidente viu-se a realidade da ciência. Ficou demonstrado que a matéria é apenas uma crença. Por ordem da sabedoria, a cobra, ou seja, o mal, foi destruída pela compreensão da ciência divina, e essa prova tornou-se para ele um bastão no qual podia apoiar-se. A ilusão de Moisés perdeu o poder de alarmá-lo, quando ele descobriu que aquilo que aparentemente via, era em realidade apenas uma fase da crença mortal. Vencido o medo, a cobra, ficou cientificamente demonstrado que a lepra era uma criação da mente mortal e não o estado da matéria. Quando Moisés primeiro meteu a mão no peito e a retirou branca como a neve, atacada da moléstia temida, e logo fez a mão voltar a seu estado natural pelo mesmo processo simples. Deus havia diminuído o medo de Moisés por essa prova na ciência divina, e a voz interior tornou-se-lhe a voz de Deus, que disse: se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E assim foi nos séculos seguintes, quando a ciência do ser foi demonstrada por Jesus, que fez ver a seus discípulos o poder da mente, convertendo água em vinho, e lhes ensinou a pegarem lepra curada, serpentes sem sofrerem dano algum, a curar os doentes e a expulsar os males, como prova da supremacia da mente. Quando a compreensão mudar os pontos de vista acerca da vida e da inteligência, de uma base material para uma base espiritual, alcançaremos a realidade da vida, o domínio da alma sobre o sentido, e perceberemos o cristianismo, ou seja, a verdade, em seu princípio divino. Esse é o ponto culminante a alcançar, antes de se chegar ao estado de homem harmonioso e imortal e de serem reveladas suas capacidades. Em vista do trabalho imenso a realizar antes que esse reconhecimento da ciência divina possa vir, é de alta importância volvermos nossos pensamentos para o princípio divino, a fim de que a crença finita possa estar preparada para desfazer-se de seu erro. Pontos de vista mudados. A sabedoria do homem não encontra satisfação no pecado, porquanto Deus condenou o pecado a sofrer. A necromância de outrora prefigurou o mesmerismo e o hipnotismo de hoje. O bêbado pensa gozar da bebedeira, e não conseguirás fazer com que ele abandone seu estado de embrutecimento, até que seu sentido físico de prazer ceda a um sentido mais elevado. Então, ele se afasta da bebida como um sonhador sobressaltado que se desperta de um pesadelo causado pelas dores dos sentidos transtornados.
O homem que gosta de fazer o mal, que sente prazer nisso, e que disso se abstém só por medo das consequências, não é sóbrio nem religionário digno de confiança. Salvando o ébrio as duras experiências provenientes da crença na suposta vida da matéria, bem como nossos desenganos e sofrimentos incessantes, levam-nos, como crianças cansadas, aos braços do amor divino. Então, começamos a compreender a vida na ciência divina. Sem esse processo de desavezar, porventura desvendarás os arcanos de Deus. É mais fácil desejar a verdade do que livrar-se do erro. Os mortais talvez procurem a utilidade do sofrimento, compreensão da ciência cristã, mas não serão capazes de apanhar da ciência cristã os fatos do ser, sem empenharem-se por eles. Esse empenho consiste no esforço de abandonar o erro de qualquer espécie e de não possuir outra consciência senão a do bem. As salutares corrigendas por parte do amor ajudam-nos a prosseguir na marcha para a retidão, para a paz e para a pureza, que são os marcos na ciência. Ao contemplar as tarefas infinitas da verdade, paramos, ficamos atentos a Deus. Depois investimos para a frente, até que o pensamento sem pés caminhe embevecido e se dê asas à concepção ilimitada para que alcance a glória divina. Bela perspectiva. A fim de compreendermos mais, precisamos pôr em prática o que já sabemos. Precisamos lembrar-nos de que a verdade é demonstrável quando compreendida, e que o bem não é compreendido enquanto não for demonstrado. Se formos fiéis no pouco seremos colocados sobre muito, mas o talento não utilizado se estraga e se perde. Quando os doentes ou os pecadores despertam e se dão conta de que necessitam daquilo que não possuem, tornam-se receptivos à ciência divina, a qual gravita para a alma e se afasta do sentido material, desvia do corpo o pensamento e eleva até mesmo a mente mortal à contemplação de alguma coisa melhor do que a moléstia ou o pecado. A verdadeira ideia acerca de Deus fornece a verdadeira compreensão da vida e do amor, arrebata ao túmulo sua vitória, elimina todo o pecado e a ilusão de que haja outras mentes, e destrói a mortalidade. Necessidade e suprimento. Os efeitos da ciência cristã se fazem sentir, mais do que ver. É o cício tranquilo e suave da verdade, a expressar-se. Ou bem estamos nos afastando dessa voz, ou lhe estamos dando ouvidos e nos elevando mais alto. A disposição de vir a ser como uma receptividade como de crianças. Criancinha e de deixar o velho pelo novo, torna o pensamento receptivo à ideia avançada. A satisfação de deixar os falsos marcos e a alegria de vê-los desaparecer, eis a disposição que contribui para apressar a harmonia final. A purificação do sentido e do eu é prova de progresso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A não ser que a harmonia e a imortalidade do homem se nos tornem mais evidentes, não estaremos apanhando a verdadeira ideia de Deus. E o corpo há de refletir aquilo que o governa, quer seja a verdade, quer seja o erro, a compreensão ou a crença, o espírito ou a matéria. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz. Sei atento, sóbrio e vigilante. É reto e estreito o caminho que conduz à compreensão de ser Deus a única vida. É uma luta contra a carne, na qual temos que vencer o pecado, a doença e a morte, quer aqui, quer no além, certamente antes de podermos alcançar a meta do Espírito, ou a vida em Deus. O caminho estreito. No começo, Paulo não foi discípulo de Jesus e sim perseguidor dos que seguiam Jesus. Quando a verdade lhe apareceu pela primeira vez na ciência, Paulo ficou cego, e sua cegueira se fez sentir. Mas a luz espiritual em breve o habilitou a seguir o exemplo e os ensinamentos de Jesus, curando os doentes e pregando o cristianismo em toda a Ásia Menor, na Grécia e até na Roma Imperial. Paulo escreve: se Cristo a verdade não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Isto é, se a ideia da supremacia do Espírito, que é um verdadeiro conceito do ser, não te vier ao pensamento, não poderás ser beneficiado por aquilo que digo. Jesus disse em essência: aquele que crê em mim, a iluminação de Paulo, nunca morrerá. Isto é, aquele que percebe a verdadeira ideia de vida, perde sua crença na morte. Aquele que tem a verdadeira ideia do bem, perde toda a noção do mal, e em virtude disso é introduzido nas realidades imperecíveis do espírito. Tal pessoa permanece na vida, vida obtida não do corpo, incapaz de sustentar a vida, mas da verdade, que desenvolve sua própria ideia imortal. Jesus deu a verdadeira ideia do ser, da qual resultam bênçãos infinitas para os mortais. Permanecendo na vida. Em Colossenses 3:4, Paulo escreve:
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestados com ele, em glória. Quando o ser espiritual for compreendido em toda a sua perfeição, continuidade e poder, então o homem será visto na imagem de Deus. O significado absoluto das palavras apostólicas é este: então o homem será visto na semelhança de Deus, perfeito como o Pai, indestrutível na vida, oculto juntamente com Cristo, em Deus, com a verdade no amor divino, onde o sentido humano nunca viu o homem. O ser indestrutível Paulo teve uma noção clara das exigências que a verdade impõe física e espiritualmente aos mortais, quando disse: rogo-vos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas aquele que é engendrado pelas crenças da carne a elas serve, nunca poderá alcançar neste mundo as alturas divinas de nosso Senhor. Tempo virá em que a origem espiritual do homem, isto é, a ciência divina que trouxe Jesus à presença humana, será compreendida e demonstrada. Necessária a consagração quando anunciada pela primeira vez em qualquer época. A verdade, tal como a luz, resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Um conceito errôneo sobre a vida, a substância e a mente oculta as possibilidades divinas e encobre a demonstração científica. Se desejamos seguir Cristo, a verdade, precisamos fazê-lo da maneira indicada por Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Aquele que quiser alcançar a fonte e achar o remédio divino para todo o mal, não deve tentar subir a colina da ciência por algum outro caminho. A natureza inteira ensina o amor que Deus tem pelo homem, mas o homem não pode amar a Deus acima de tudo e dedicar todas as suas afeições a coisas espirituais, enquanto amar o material ou confiar mais no material do que no espiritual. Amar a Deus acima de tudo precisaremos abandonar os fundamentos dos sistemas materiais, por muito que o tempo os tenha consagrado, se quisermos ter o Cristo como nosso único Salvador. Não é